Fala aí, time! Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, já pode pegar sua pipoca e refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. Boas, time! Eu sou o William. E aí, tudo bem? Bom, pessoal, estamos aqui gravando em um local totalmente novo. A gente está mega atrasado. Eu e a Tamires, a gente estava numas férias aí não programada. Acabou que não tá dando para gravar, então vocês vão ver que esse episódio aqui, falando sobre o episódio 5, vai sair quase no dia que vai lançar o episódio 6. É complicado esses participantes assim, ó, que a gente convida e não consegue cumprir com a agenda. É realmente bem complicado mesmo. Mas bom, vamos lá, o foco a gente está gravando e vai sair aqui o episódio falando sobre o episódio 5 da Invasão Secreta. E meu, que episódio, hein? Caraca! E é o que eu sempre. E é uma coisa que eu tô falando desde o começo, que eu bato na tecla desde o começo. O Nick Fury é o Nick Fury. Não tem como falar. Assim, a gente, na série, a gente começa a série falando de um Nick Fury totalmente quebrado, desconstruído, mas na verdade ele não estava, ele estava só atuando e tal. E nesse episódio aí vocês vão ver aí na decorrer dele que tem a reconstrução do Nick Fury. Então assim, o Nick Fury está com força total, né? Mas vamos com calma, né? É um puto episódio esse. Primeira cena que a gente tem aí, que tá até aqui na nossa TV, na nossa tela aqui, é o Nick Fury falando com o presidente dos Estados Unidos e ele falando para ele não confiar no Rhodes e que não foram os russos, né? Voltando lá a falar do plano do Gravik. Peraí, antes disso, a gente esqueceu uma coisa. Como que a gente terminou os últimos 3 episódios? O último episódio com as perguntas. Peraí, tinha a pergunta se o Talos tinha morrido. Tinha morrido ou não. E aí, beleza, a gente sabe que ele morreu de verdade. Sabe que ele morreu. Se a Maria Hill morreu ou não, a gente não sabe ainda, mas ele fala no telefone com alguém. Ele fala no telefone com alguém e tem um detalhe que nos créditos continua aparecendo o nome dela. Mas mostrou a cena dele matando ela. Cara, não. Ela tá viva, Bom, depois de amanhã, na quarta-feira, a gente vai ficar sabendo já se ela tá viva ou não. Vai ser até difícil que vou estar trabalhando de casa nesse dia. Talvez eu acorde mais cedo só pra assistir esse episódio que eu não vou aguentar. E era só essas duas perguntas. Não. É o Talos. Se a Maria Hill morreu. Putz, não me recordo. Mas lembrem a gente, se a gente esqueceu de alguma pergunta, lembrem a gente nos comentários que a gente volta e responde depois de amanhã. Então vamos lá. Voltando aqui, o plano do Gravik era fazer um ataque ao presidente e fazer o presidente dos Estados Unidos pensar que foi a Rússia para começar a Terceira Guerra Mundial. E a gente vê que o Nick Fury está tentando falar para o presidente não acreditar nesse plano do Gravik, não acredite no Rhodes, são as palavras dele, né? E aí mostra o quão empenhado ele tá, né, na luta contra os Skrulls. E o quanto que ele, mesmo com o presidente nesse estado quase morrendo, ele querendo que o cara saiba que, não confia no Rhodes, que o cara vai ferrar com todo mundo. E aí a gente tem a cena dele defendendo sentando ali com a sua arma, a pistola, não só ele na frente, ele pegou a cadeirinha dele e colocou na frente da porta do centro cirúrgico no hospital. Ninguém passa. E daqui ninguém passa e tal, até uma cena muito parecida com o Poderoso Chefão, o primeiro Poderoso Chefão, né? Quando o Don Corleone tá lá baleado, hospitalizado, e o Michael chega lá e fica fazendo de tudo para salvar o pai. Então, tá todo mundo até inclusive fazendo referência sobre isso na internet e tal, mostrando as ceninhas do Michael Corleone lá no hospital com o Don Corleone e o Nick Fury aqui com o presidente. É absurdo. E aqui, né, volta rapidinho. E aqui a gente já consegue até reparar na feição do Nick Fury, como ele já é o Nick Fury de sempre. Um cara totalmente focado e preparado para o que deve vir. Mano, é o Samuel Jackson, você compra, velho. Você compra, olha essa cara dele. Sem dúvida nenhuma. E logo depois tem um embate aí, o Rhodes chega lá, né? O Skrull Rhodes chega pra ir falar com o presidente, o Nick Fury ameaça ele e tal. Tem arma na garganta do cara. Não quer deixar ele passar e o Rhodes fala pra ele assim que, olha, o único jeito de você não deixar passar aqui é se você me matar. E a gente sabe que você não vai me matar porque você não quer morrer. Porque tem uns agentes do serviço secreto junto lá, inclusive aquele agente que o Nick Fury quebrou o braço. E ele tá de braço quebrado, né? Tá de braço quebrado e tal. Tá o episódio inteiro, a série inteira, com a tipoiazinha lá pra...
Bem legal essa continuidade. Isso, e o Rhodes ele fala e ele solta as informações que o Nick Fury matou a Maria Hill pra imprensa, né? Então o Nick Fury passa a ser o homem mais procurado do mundo, né? Pela Interpol e todo mundo. Isso, inclusive, eu não peguei uma cena disso aí pra mostrar, mas tem uma cena mostrando o Nick Fury fazendo uma viagem de avião e o Nick Fury fantasiado com o véu da viúva. E ele é uma referência à Viúva Negra. Da Viúva Negra. E não uma referência, mas essa tecnologia é mostrada na Viúva Negra. E ele passando assim, tipo, passando por um cara branco e grisalho e tal. Mas antes disso, antes do Nick Fury querer viajar e tal, e ir atrás das coisas que ele precisa, ele se encontra com a Gaia. E nesse momento a Gaia, ela comenta, como que ela comenta com o Nick Fury? Eles estão, esse local é o local que mostra lá no primeiro episódio, onde eles se reuniam, e onde era feito todo esse QG dos Skrulls. Nos anos 90. Dos anos 90. Então mostra de novo a cena, e aí o Nick Fury fala que ele se sente mais revigorado aí, que ele se sente de volta ao passado. E nessa cena ele pergunta pra Gaia o DNA de quem que o Gravik conseguiu obter. E ele pegou da raça do Groot. Do Groot, que é a Flora Colossus. E também o Obsidiana, que é aquele soldado fortão lá do Thanos. Do Thanos, e que faz sentido, inclusive, porque ele morreu aqui na Terra, né? Ele morreu na Terra com... Ele tava lutando contra Hulkbuster. Ele tava lutando contra Hulkbuster lá na Guerra Infinita. E aí o Hulk chega e prende a mão, o Hulkbuster, né? O Bruce Banner, usando o Hulkbuster, prende a mão dele numa parte da armadura e faz a armadura voar e ele explode no escudo lá de Wakanda. Então faz sentido ter o DNA dele. E nessa cena, né, é falado sobre a colheita. Exato. Inclusive, quem comandava isso, né, do lado dos Skrulls, quem fazia esse gerenciamento, né, era o próprio Gravik, que após a batalha da Guerra Infinita... Até na Batalha de Nova York, inclusive, ele estava, né, se não me engano. Isso é comentado em um outro episódio. Não me recordo. Bom, em momentos da história, Skrulls estão infiltrados, coletando o DNA de todo mundo pro Nick Fury, né, pra SHIELD ter o DNA de todos. Eu acho que nesse momento ainda eles não estavam preparados, tipo, eles não pensavam nisso dos Skrulls poder absorver isso. Não sei, né, não é falado pelo menos qual o motivo desse armazenamento do DNA. Mas eles tinham aparentemente o DNA de todos os Vingadores, de toda a galera ali que participou das guerras. Agora, e se você parar pra pensar, cara, olha que coisa absurda. Vamos lá, tipo, não, beleza. DNA do Tony Stark, humano, whatever. DNA do Hulk, pô, a gente já viu aí os impactos de utilizar o sangue do Hulk ali na série da She-Hulk. DNA do Capitão América, soro do super soldado. DNA do Soldado Invernal, soro do super soldado. Mano, tem muito Vingadores, tem muito herói e vilão. DNA do Thor? DNA do Thor? É o DNA do Deus, cara. DNA do Loki, o Loki todo arrebentado lá. Com certeza ele soltou uns sanguinho lá com o Hulk lá em 2012. O Hulk, Hulk esmaga. Com certeza. Então, mano, tem DNA de muita gente poderosa aí, sem contar que se eles têm da Obsidiana do Thanos, aquela batalha de Guerra Infinita lá, eles têm de muita gente, cara. Dá até pra reviver, mano, dá pra muita galera, nossa, muita galera. Então é um absurdo você pensar nisso aí, né? E após isso a gente vê lá agora, olhando pro lado dos Skrulls, na resistência dos Skrulls, os Skrulls deixando de acreditar no Gravik, né? O Gravik já não é mais aquele general imponente que vinha sendo construído nos 3 primeiros episódios, e ele meio que tem um surto ali no 4º episódio, e a gente vê o Gravik perdendo o controle das tropas dos Skrulls, né? Isso, então mostra primeiro ele matando um Skrull ali que questiona ele e tal, que ele fala assim, a gente não tá mais próximo de conseguir a colheita, e o Nick Fury continua vivo e tal, e ele mata e fala assim, vocês não têm direito de ter voz e tal. Mas antes disso ainda, né, mostra o Gravik conversando com o Rhodes,
e falando, mostra onde nós estamos reunidos, fala que quem foi que comandou o ataque foram os russos e os Skrulls. E mostra a base aqui onde eles estão, onde a gente está escondido. E fala para ele atacar aqui que ele tem que destruir. E ele fala assim, a gente tem que estar disposto a sacrifícios. Sim. E é uma tática muito comum assim de espionagem, de tudo assim, que é você colocar pontos de mentira misturando com a verdade para você dar força na sua mentira, né? Então você fala assim, olha, tá vendo que tem Skrull? Tá vendo a base dos Skrulls? Eles estão junto com os russos. Onde está a mentira aí? Os russos estarem envolvidos, mas todos os outros pontos são verdade. Então você mistura mentiras juntos com a verdade para dar força para sua mentira, né? Uhum. Isso aí é um mentiroso falando. Brincadeira. É que a gente tem uma piada interna que até a Tamira está aqui do lado, supervisionando? Ouvindo a gravação e tal, e eles falam que quando eu estou inventando alguma coisa e tal, que ele fica bicudo. Que eu fico bicudo, que eu não consigo esconder, disfarçar, né? Então isso na verdade mostra que eu sou um péssimo mentiroso. É tipo o Eren, né, que fica com a orelha vermelha. Exatamente. E dando continuidade aqui, o Gravik sendo atacado aí, agora eu quero pôr um ponto nesse ataque desses 4 Skrulls que atacam ao mesmo tempo. E aí mostra o quão eles estão indo contra o caminho que o Gravik está escolhendo, né? Porque eles estão se revoltando real contra o Gravik, né? Sim, e olha, vamos lá, são 4 Skrulls atacando. Um tá com uma marreta e dá uma marretada no peito do Gravik, e os Skrulls já têm uma força sobre-humana, né? Então tem 3 Skrulls segurando, um outro colocando um saco na cabeça dele e tal, e é como se não fosse nada pro Gravik. Mas se levar em consideração que ele tem 2 DNA embutido nele ali... Ele já é um Super Skrull, né? Ele é um Super Skrull. E tem o DNA do Obsidiana, e tem o DNA do Groot. Então, pô, se os Skrulls já são super fortes, com o Super Skrull que tá embutido no Gravik, é absurdamente forte. Uma dúvida que eu tenho sobre os Skrulls é, eles conseguem se transformar em outros Skrulls? Tipo, eu, como Skrull, me fingir que sou outro Skrull? Eles são todos iguais, né? Não, são todos iguais. São diferentes. Se olhar, tipo, a Skrull do Rhodes tem feições femininas e tal. O Skrull do Gravik tem essa feição mais assim. O Talos tinha um queixo mais quadrado e tal. Mas eu acredito que sim, deve conseguir se fantasiar de se transformar de qualquer coisa. E quando eles se transformam, o peso deles aumenta? Por exemplo, se eles se transformam num cara muito gordo? Eu acredito que sim. Tipo a Mística, né? A Mística, ela consegue se transformar em... A Mística dos X-Men, ela consegue se transformar e, tipo, até a massa, o peso e tal. Eu acredito que sim. Ou numa criança também, diminui o corpo. Será eu acredito que sim. Eu não sei. E a gente não tem como comprovar nada disso, né? Não, senão não faria muito sentido. Porque ó, se você levar em consideração que no Véu da Viúva lá, quando, né, que a versão que o Fury usa nesse episódio, ele só muda o rosto. Uhum. Mas a versão que a Natasha utilizava, modificava ela inteira. Bom, enfim. E aí a gente tem o Gravik aí boladão, gritando com todos os Skrulls, falando quem mais quer atacar ele e tal. Todo mundo e ele matando, né? Ele matou. Falando, mas quando eu vi essa cena, sabe o que eu lembrei? Ragnar falando quem quer ser o rei, né? Who want to be the king? Nossa, cara! E o Ragnar velhão já quase antes de morrer e desafiando todo mundo pra ir pra cima dele e ninguém vindo. Essa cena pra mim eu falei assim, nossa, Ragnar, que saudade de que Vikings, absurdo, cara. Que absurdo. Nossa, que saudade de ter de Vikings agora, hein? Bom, enfim, aí mostra ele tentando retomar a moral dele e... Não, eu não acho que ele tava tentando retomar a moral aqui não. Aqui ele tava mostrando realmente que, poder. Não, eu sou forte, quem quiser vir pra cima de mim, vem agora porque eu vou dar porrada em todo mundo. E os caras totalmente acuados, falando assim, não tem como eu bater no cara porque o cara tá porradeiro já. Sim. E depois disso, uma coisa que a gente não tá comentando muito nos episódios que a gente tá falando é sobre a Olivia Colman, né, que é a Sônia aqui.
Cara, a Ela é Sônia... uma ganhadora de Oscar, inclusive. Isso, Né? mano, ela tem um jeito ácido, assim, de atuar que é demais, cara. Ela falando com esse funcionário dela aí, que inclusive no episódio anterior mostra que ela fala com o Nick Fury, eu tô envolvida com meus próprios problemas internos. Que inclusive tal. é o episódio que o Nick Fury liga pra ela perguntando onde tava o general da Marinha. É. Isso, e ela tá com uma pasta mostrando esse rosto desse cara. esse Skrull aqui, que é funcionário dela, né? E ela, com aquele jeito ácido de atuar, e ela falou assim pra ele, assim, olha, a gente ainda não tem uma política governamental sobre os Skrulls, então você pode escolher que eu aplique a minha própria política, que você não vai gostar, ou você pode me dizer onde eu encontro a cientista tal lá. E, meu, é uma monstra atuando, né, cara? Mete um tiro na perna do cara, todo mundo tá assustado. Não na perna, na mão e na perna, né? Que, tipo... É verdade, na mão e na perna. E aí, nós, tipo, caraca! E aí os caras entram, e aí quando olham pra ele, tá de Skrull, verdinha. Sim. Absurdo. E ela consegue arrancar a informação dele e mostra aí que, tipo, já não é a primeira vez que mostra que ela sabe como atingir os Skrulls. Isso, né? Coagir o Skrull, porque naquele interrogatório lá ela arrancou a informação daquele outro Skrull também. Que. Um absurdo, né? Que cena de tortura isso. Gratuita, né? Nossa, e muito bom. Totalmente gratuito, não precisava cortar o dedo do cara, Sim. né? Muito bom. E ela consegue a informação que ela estava procurando nessa cientista aí que estava diretamente envolvida no... Ela aparece nos episódios anteriores, né? Isso, Mostra ela lá conversando com o Gravik. Envolvida no projeto do Super Skrulls, tal, na máquina. E, cara, a Olivia Colman tá arrasando na série, né? Não, tá indo muito bem. Eu tinha zero expectativa com relação a ela. Quando ela apareceu lá, que capturou, eu achei que tipo, ia ser um papel totalmente aleatório, X, mas se desenvolveu muito bem, né? Foi a apresentação dela nessa série, né? Inseriram ela nessa série e tá sendo magistral, tá indo muito bem. Sim. E nós temos também a Gaia aqui, confirmando aí que o Talos morreu realmente, tá aí, tem o corpo, tem o crime, e o Talos morreu e tá aqui a Gaia, a Emilia Clarke, né, fazendo aquela carinha de Daenerys, olhando pro fogo aqui. De fogo ela conhece bem. Fiz questão de pegar uma cena aqui com ela, com um foguinho assim e tal, e ela com essa carinha de doida dela, né. E nós temos... E aí, né, volta aquela cena que não pegou... a gente vai fazer uma menção honrosa aqui pro Nick Fury sair daqui de onde ele estava, acho que era na Inglaterra que ele estava. Isso, ir pra Finlândia? Ir pra Finlândia, que é onde ele tem guardado as coisas dele. Ele vai pra Finlândia, X, a gente não sabia ainda o que tinha acontecido. Isso. Ele precisa de uma locomoção. E aí ele faz uso de um velho conhecido nosso da série, que é o Mason, que é o cara que consegue as coisas lá na série da Viúva Negra. É o cara das trambicagens, que a Natasha pega os aviões, pega as armas, é tudo através desse cara aí. E ali aparece aqui também, o Nick Fury entra em contato com ele, então aparentemente esse cara já é do meio da galera aí, e aí ele que acaba levando o Fury lá pra Finlândia, e aí ele dá alguma outra coisa pra ele que eu não consigo identificar. O Fel da Viúva, ele que passa os equipamentos pra ele. Ele que passa os negócios. Faz sentido. Porque foi depois disso que ele encontra com a Sônia lá, a Olivia Colman, e ela fala, o véu da viúva só muda o rosto e tal. Mas um ponto que eu queria trazer aqui, ele chega e fala pro Fury, vê se descansa e tal, porque você tá com cara de que não dorme há dias, né? E você percebe que assim, o Nick Fury confia no cara, né? Tipo, a ponto do Nick Fury confiar que ele tá levando ele pro lugar certo e descansar, né? Isso é bacana demais. Relaxar, então, tipo, o cara tá realmente... Ele tá bem presente, aparentemente, em tudo ali, né? E aí o Fury vai pra Finlândia, que é onde ele guarda as coisas dele. Ele até comenta que ele guardou as coisas dele lá, porque foi o local onde ele teve a lua de mel dele com a Priscila, né? Porque os Skrulls gostam de frio, né? E aí é quando ele fala pra Sônia, porque aparentemente ela não sabia, porque quando ele fala que os Skrulls gostam de frio, ela até, tipo, faz assim, arregala o olho. Então ela não sabia que as esposa dele eram Skrulls. Sim, e
o Nick Fury vai lá e pega a colheita. Daí ele fala que vai dar a colheita pro Gravik, até a Sony questiona ele e fala assim, peraí, você trouxe isso pra cá, fez tudo isso pra esconder, e agora você vai entregar de mão e agora beijada. você vai entregar de mão beijada? E ele, sim. Só que após isso a gente vê aí a reconstrução do Nick Fury. Nossa, e aí essa cena eu falo, meu que Deus se resume do céu. em 3 coisas, né? Meu Deus do céu. Eu vou Que colocar absurdo. 4, vai. Que absurdo. Primeira coisa, um sobretudo de respeito, que tá dentro do túmulo ali, que ele cata um sobretudo dele e tal, todo tecnológico ali. Segunda coisa, o tapa-olho, Nossa. que se é o Nick Fury, tem que ter tapa-olho. E a terceira coisa, a pistola dele e tal, beleza? Que... Mas ainda tem o gorrinho roxinho lá. Isso mas o gol roxo ele já tava. Não tava de gorro roxo, ele mudou de cor. Não era roxo. É roxo? Não é roxo, não. Bom, beleza. Tanto que você pegou a cena ali de costas, ó, até muda o formato do... E aí a gente tem o Nick Fury totalmente consolidado aí, preparado e indo para enfrentar o Gravik. Então, Não sei se ainda tem pra Gravik. não, ele fala no episódio, ele fala pro Rhodes, avisa pro Gravik que eu tô indo. Daí o Rhodes fala assim, avisa você. Então ele tá indo enfrentar o Gravik, ele não vai dar de mão beijada a colheita. E tem a ligação que ele faz aí. Exatamente. E aí, pra quem que ele ligou? Maria Hill? Cara, ela tá nos créditos de todos os episódios. Mas ela tá no crédito porque ela aparece na cena. Não é possível, ela tá viva. Ela tá viva no próximo episódio. Depois de amanhã a gente vai ver que a Maria Hill tá viva, a gente vai ver ela pegando, recebendo o bastão da Saber e assumindo que a gente, infelizmente, o Nick Fury vai morrer. Tá aí Eu acho que ele não vai morrer. um dos nossos bolões aí que eu acabei de lembrar. É. Eram 2 bolões que a gente tinha e a dúvida, era isso, agora lembrei. Primeiro, se o Nick Fury vai morrer, eu acho que sim, você acha que não. Segundo, se o Talos tinha morrido, você achava que ele estava vivo e eu achava que ele morreu, então venci, beleza. E se a Maria Hill... Mas o Nick Fury BDS a vida inteira eu falei que tava certo. Isso aí, beleza, a gente não apostou nada. Tudo bem. E se a Maria Hill tá morta ou não, que os dois acham que ela tá viva, então a gente só vai saber no próximo episódio e aguardar. Bom, é isso aí, tem mais alguma coisa pra comentar, Will? Eu acho que não. Acho que é isso. Tô mega empolgado agora, porque, mano, esse episódio foi fenomenal. Foi muito bom esse episódio. Sim, Gostou. Bom, pessoal, aproveitando que a gente tá falando aqui, eu tô gravando umas gameplay. Comecei a gravar gameplay. Tipo, já gosto de jogar videogame e tal, tô pegando uns jogos assim que eu gosto de jogar. E por que não gravar e soltar no YouTube, né? Então vocês vão perceber na timeline do YouTube que eu tô lançando agora a gameplay do Shadow of Colossus de PlayStation 4, que é o remaster daquele jogo lá de Play 2, muito bom. Então dá uma seguida lá, pô, se não gosta do jogo, dá uma conferida lá pelo menos um coraçãozinho, Bem bacana. comenta. Bem bacana. Bom, era isso que eu tinha pra falar. É isso. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, até a próxima e tchau, tchau. Falou!